Concórdia, que vai ser um exemplo disso. Também estamos na SIC conversando com a sociedade civil, porque o governador Jorginho ele tem uma prática no sentido de transparência. Ele quer que nós apresentemos o que nós estamos fazendo para que as pessoas vejam que o dinheiro público, em especial na área da segurança, está sendo bem empregado. Esse é o objetivo dessa conversa, uma conversa franca, uma conversa direta, em que nós apresentamos dados da atuação da Polícia Civil, novos mecanismos de gestão. E à noite estaremos na UNC para fazer uma palestra para os alunos do curso de Direito, porque nós temos um grande sonho que as pessoas que moram em cidades como Concórdia, Ceará, tá, eles passem nos concursos, porque são pessoas que ao passarem nos concursos eles não querem ir embora. Então já conhecem a cidade, conhecem as pessoas, sabem a dinâmica de bairros, e para nós isso é importante, por isso que a gente tem estimulado a participação das pessoas de todo o interior em concursos públicos, em especial da Polícia Civil, para que eles passem concurso e fiquem aí atuando enquanto policiais civis nessas cidades. Delegado, um outro assunto que tem ligação com Concórdia, mas é também relevante em pauta estadual, é o inquérito sobre a queda do balão. Recentemente, aqui em Concórdia, 2 vítimas perderam a vida nesse acidente. Ele terminou sem indiciamento, o que gerou também manifestação por parte das famílias das vítimas. O que o delegado, o que a delegacia estadual fala sobre o assunto? Bom, eu vou fazer 3 comentários, me colocando em 3 posições distintas. Como delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, eu respeito a condição do delegado de não ter iniciado. Nós temos aí uma lei federal que diz que o delegado, a autoridade policial, tem um livre convencimento fundamentado. Então, ele tem um livre convencimento para fundamentar a sua decisão de indiciar ou não indiciar. Isso é uma lei federal que prevê e eu não posso me imiscuir ou me envolver ou interferir na decisão dele de não indiciamento. Como delegado de polícia, se eu estivesse presidindo esse inquérito policial, eu teria feito o indiciamento. Por uma série de fatores que indicam, na minha visão, negligência, imperícia e imprudência. Por exemplo, a ausência de habilitação para a realização de voos. Perfeito. A situação de voo de balão é uma atividade esportiva, não é comercial, não é regulamentada. Porém, é necessário que haja, para que a pessoa voe, uma habilitação, que é prevista em regulamento da ANAC. Ele não tinha essa habilitação. Há um indicativo de que o horário do voo não era propício mais para a realização desse voo. As pessoas que eram proprietárias da empresa, elas foram, então, negligentes ao não verificarem isso, e o piloto foi imprudente ao fazer um voo sem a habilitação necessária. Além disso, entendo que um comandante de uma aeronave ou o capitão de um barco, que é aquele que comanda o voo ou a navegação, ele tem responsabilidade por todos. Então ele deve ser o último a descer de uma embarcação ou da aeronave. A gente sempre cita o caso, por exemplo, do Titanic, que foi não só um filme, mas algo que aconteceu e que o comandante foi o último a sair desse barco. Então ele tem que proteger e tentar salvar todas as pessoas, depois ele sai, ainda que em risco à própria vida. Isso é uma situação de comando de uma embarcação ou de uma aeronave. Então isso é algo que eu vislumbro como uma elementar. A outra elementar foi quando começou o fogo, ele tinha que ter capacitação para apagar esse fogo. Mas então, se eventualmente o extintor não funcionou, então a gente tem que ter outras responsabilidades de outras pessoas, mas ele tinha que ter capacidade para apagar esse fogo. Como que o fogo começou? Há um indicativo de uma combustão no tecido que cobria os cilindros de propano, que teria começado pela estrutura, pelo cesto, mas há um pequeno maçarico que acende o maçarico principal. Que tem que ter um maçarico no voo, porque se apagar o fogo, tu precisa acender. Só que tu não pode jogar no chão. E tu tem que ver se ele está apagado, porque a gente vai usar um maçarico em casa, se a gente fechar, às vezes continua propagando um pouco de fogo até que cesse efetivamente essa situação. Então essa é uma outra consequência que eu vejo, a tomada de decisão. E aí, os balões, ele tem uma sistemática, que é um cabo, que tu puxa o cabo e abre o que nós chamamos de TAP. No chapéu do balão, que recebe aquele ar quente, há uma estrutura como se fosse um ladrão, que ao puxar o TAP, o ar quente ele sai. Então ele não deixa o balão continuar subindo. Então ele deveria ter tomado essa providência. Então, na minha visão, enquanto delegado, eu presidiria o inquérito e faria o indiciamento.
E como cidadão, eu me sinto muito constrangido, eu lamento, eu não concordo, eu discordo veementemente do meu indiciamento. Como cidadão, como pessoa que vai fazer um voo de balão, ela tem que estar segura de que aquilo vai ser realizada por uma pessoa habilitada, num horário habilitado, que tem a condição de se preocupar primeiro com as pessoas que são tripulantes ali, que são passageiros. Tem um conjunto de fatores, na minha visão, que ensejaram esse fato e a pessoa tem que ser responsabilizada, no mínimo pelos homicídios culposos e também pela situação das lesões corporais culposas nas vítimas. Isso que eu vejo, eu faço até uma comparação com o caso da Boate Kiss lá, eles foram denunciados por homicídio doloso, e agora o Ministério Público vai analisar isso, que é o titular da ação penal, que pode oferecer a denúncia. Se ele vai oferecer a denúncia, se ele vai requerer novas provas e novas diligências policiais da Polícia Científica, ou se ele vai realizar o arquivamento. Delegado, desculpa que eu cheguei um pouco atrasado. Só sobre a questão física aqui de trabalho da Polícia Civil. Então, nós estamos fazendo uma reforma